escola dominical. Ele esteve na cidade de Goianésia, onde ele ministrou sobre um homem que, enquanto apacentava as jumentas de seu pai, encontrou águas termais. Lembra-se disso? Nunca me esqueci. E a partir de então, nunca deixei de apacentar, de fazer o complicado, porque fazendo o complicado a gente encontra tesouros preciosos. Obrigado por essa palavra. Agora não sei se o senhor vai se lembrar, e agora o vai ficar com ciúme, porque eu entreguei o livro para o senhor naquela conferência. Aí o senhor não vai se lembrar, mas foi o livro que é o tema dessa conferência de hoje. Deus abençoe a vida do senhor. Deus abençoe a sua esposa. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Mais uma vez eu tenho que deixar aqui os meus agradecimentos a Wilma. Wilma, eu disse e repito, você é uma ferramenta nas mãos do Redentor. Pegue isso para a sua vida. Você é ferramenta nas mãos do Redentor. Tenho que agradecer também ao Zé Carlos, está ali fazendo companhia para nós. Zé Carlos já falou para mim que a gente tem muita coisa para conversar. É uma dívida. Amém? Glória a Deus. Tenho que agradecer também a irmã Hélida, a irmã Ronair, a Sueli, a Eleusa. Agradecer a meu papai, pastor Vandico, que está aqui também me acompanhando. Graças a Deus, é muito bom ter o senhor aqui. E agradecer a cada um dos irmãos que aqui estão. Meus irmãos, feito esses agradecimentos, eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 23. Eu sou professor, então a gente vai carregando um monte de coisas com a gente, né? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Eu vou fazer questão de ler o que está colocado aqui, para ficar mais fácil para nós acompanharmos juntos. Está escrito mais ou menos assim: e depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Próximo versículo, obrigado. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Você entendeu a proposta? Você entendeu que através de Sama, Deus operou um grande livramento? É necessário nós entendermos que Sama não ficou de braços cruzados, não mesmo. Sama, ele se posicionou. Sama, ele assumiu uma posição muito específica quando todos fugiram. E é disso que eu quero falar com você hoje. Essa história, ela remonta aos dias finais de Davi. Davi já está velho, farto de dias, 40 anos reinando entre sucesso e fracasso, entre dias gloriosos em que Deus operou grandes livramentos, mas também houveram momentos em que as tensões familiares vieram à tona. E agora Davi já está no seu leito de morte. O biógrafo resolve então escrever sobre os homens que acompanharam Davi, desde uma caverna, a caverna de Adulão, onde ele fugia da presença de Saul. Aquela fúria assassina fez com que ele passasse cerca de 7 anos nos desertos, fugindo, em apertos. E homens que também estavam em apertos e em dívidas vieram até Davi e compuseram um exército de homens muito fiéis. Sabe o que acontece? Davi leva esses homens consigo, e quando ele sobe ao trono, ele continua honrando esses homens. Aqui o biógrafo fala desses homens. Eram 400, chegam a 600, mas tem 37 que chamam a atenção,
e 3 que são destacados. E nesses 3 eu gostaria de chamar a sua atenção para Sama. Sama, ele é o personagem principal de um evento que está acontecendo na nossa realidade. Os filisteus se ajuntaram. Filisteus são inimigos figadais, rivais eternos dos hebreus, dos israelitas, unidos ainda sob o domínio de Davi. Esses filisteus, eles se organizaram e vieram avançando, e o povo de Israel fugiu. Mas teve um homem que ele não fugiu. Teve um homem que, muito pelo contrário, ele foi para o meio do campo de batalha, e lá ele ficou. E quando os filisteus apareciam, lá estava ele, defendendo aquele campo de lentilhas, e sendo o último homem, para que não fosse invadida então a terra, porque todos fugiram. O ensinamento que fica para mim e para você, é que eu e você, estamos sendo convocados a assumirmos um posicionamento, a firmarmos os nossos pés na rocha, porque o inimigo, ele está arregimentando forças, ele tem se organizado em todos os estamentos da sociedade, eles vêm atacando-nos, e se eu e você não nos posicionarmos, nós vamos fugir com aqueles que fogem, mas o Senhor vai levantar um remanescente fiel, vai levantar alguém que vai se posicionar e vai operar um grande livramento. O que eu quero que você perceba é momento de decidir se você vai fazer parte dos covardes que fogem e que ficaram esquecidos, não estão nessa seleta biografia, ou se você fará parte daqueles que se posicionaram, daqueles que ficaram, daqueles que mesmo sabendo nestes dias. Vocês querem ver uma coisa interessante? A primeira finalidade da igreja, discípulos. Então preste atenção. Por onde quer que você vá, por onde quer que você esteja, às vezes você será um missionário que levará a palavra para outras nações. Mas onde você está? Eu estou aqui no meu trabalho. Pois bem, nesse lugar você é convocado a fazer discípulos, a formar discípulos na nossa mente como um porto. E aí de vez em quando chegam alguns navios e ancoram ali e descem as suas cargas. Quais as cargas que têm descido no porto que é a sua mente? O que tem influenciado você? O que tem disciplinado você? Porque você precisa ser o exemplo de Cristo para as outras pessoas. Nós podemos ver Deus em Cristo, mas o mundo precisa, eu tenho que acreditar na evolução. Espera aí, que cristianismo é esse? Que vida dúbia, falsa é essa? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos firmar e entendermos de uma vez por todas que todo conteúdo que chega até nós, ele carrega algum valor com ele. E a Bíblia nos ensina que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem tentar ficar em cima do muro, já decidiu de que lado ele vai ficar. Quem tentar ficar em cima do muro e não se posicionar, ele já decidiu, infelizmente, que aquele que não é, em muitos casos, em tudo, há uma atribuição de valores terríveis. E nós estamos vendo isso. Os valores estão aí, às vezes disfarçados, às vezes num rótulo bem bonitinho, que chega até nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos dissuadidos, nós somos persuadidos. Então é necessário que nós tenhamos bastante discernimento para nos posicionarmos
de modo a defender o Evangelho nesses últimos e terríveis dias. Lembremos de Sama. Ele não fugiu, ele não pestanejou, ele ficou firme. Nós não podemos ser fluidos. As pessoas, elas estão se amoldando aos moldes do mundo. Elas estão assumindo a forma dos recipientes para passar desapercebidas, camufladas e não serem incomodadas. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é morador desse mundo. Aqui, eu e você somos peregrinos. Nós não devemos satisfação para o que o mundo pensa de nós. Nós devemos satisfação para o que Deus pensa de nós. Algo esses dias atrás me assustou na Bíblia Sagrada. Está escrito assim: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Isso me assustou. Não é o tanto que eu conheço de Deus, é o tanto que Deus me conhece. Não é o tanto de Bíblia que eu leio, não é o tanto de curso que eu faço, é o tanto que eu estou na presença de Deus e deixando Deus fluir através de mim. É o tanto que eu me posiciono e permito que Deus flua e atinja as pessoas ao meu redor. Porque eu preciso influenciá-las, eu preciso acertá-las com o Evangelho. Aí o que o mundo faz? O que as escolas têm feito hoje? Saiu um jargão interessante, assim: família educa, escola ensina. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse jargão, porque é impossível ensinar sem educar e educar sem ensinar. Essas são coisas que elas caminham juntas. Se eu e você permitirmos que qualquer pessoa seja a influência dos nossos filhos, quer sejam professores, quer seja alguém nas redes sociais que está ali ensinando, influenciando de qualquer maneira que seja. Mas depois eu vou ensinar ele está só sendo educado. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bastante atenção. Cuidado. A influência de quem transmite, ela fica, ela perpassa. Nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que por aquilo que é passado. Um professor com valores anticristãos, ele vai deixar isso ir transparecendo lentamente no modo dele ser. E você tem que dar um jeito, uma maneira de ir lavando a mente dos seus filhos, dos seus alunos, das pessoas que estão sob sua influência, para que elas não sejam afetadas, influenciadas por esse mal que está solto nos campos, que está solto nas escolas, que está solto na sociedade. Essa tentativa de divórcio, essa tentativa de separar o ensino da educação, ela é terrível. Precisamos tomar cuidado com isso, abrir os nossos olhos sobre as influências que estão chegando para as nossas crianças. Você precisa ser uma grande influência para os seus alunos, para aqueles pequeninos que chegam até você, sedentos do verdadeiro e do puro conhecimento. Precisamos entender que não existe conhecimento divorciado, separado do conhecimento bíblico. Mas como assim? Preste atenção. Qual foi a proposta de Satanás no jardim do Éden? Se vocês comerem da fruta, vocês terão conhecimento. Eles tiveram conhecimento? Sim, mas aquele conhecimento foi bom para eles? Não, não foi. Porque não estavam prontos para aquilo. Eles não estavam de nenhuma maneira alicerçados o suficiente para entenderem aquilo. Então, tentar conhecer, tentar entender distante de Deus é ir contra o que o livro de Provérbios nos ensina.
Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o caminho do louco é a estultícia. Tem Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o caminho do santo é a prudência. Então você tem que tomar esse cuidado de entender que o conhecimento, ele precisa ser obtido, ele precisa ser conseguido, linkado ao temor do Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é respeitá-lo, é ter o dever filial. Olha que interessante isso. Nós precisamos temer a Deus e entender que Ele é o nosso Pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós, professores, precisamos nos posicionar assim, levando o temor do Senhor como princípio da sabedoria. A verdadeira alegria, ela precisa ser vivida, e ela só é vivida diante do temor do Senhor. Você quer ver uma proposta de dissuasão, de persuasão maligna? Hoje em dia o mundo diz assim: o importante é ser feliz. Isso é maligno ao extremo, e eu posso provar para você com um raciocínio simples. O que um alucinógeno proibido, ilegal faz? Ele libera substâncias no cérebro da pessoa e deixam ela extremamente feliz por um pouco de tempo. Só que na mesma proporção que ela é feliz, isso é exponenciado ao final do efeito em maneira de depressão. Essa é a felicidade que o mundo dá. E se o importante é ser feliz, no momento de depressão o indivíduo faz o quê? Ele vai lá e consome novamente, e de novo. Mas eu gosto de pensar que nós não fomos chamados para a felicidade, nós fomos chamados para a santidade. Eu vou repetir isso para a glória de Deus. Isso tem uma outra maneira de ser pensado. Se uma coisa não puder ser feita em nome de Jesus, ela não pode ser feita de jeito nenhum. Eu vou repetir para você. Se algo não pode ser feito em nome de Jesus, ele não deve ser feito de jeito nenhum. Há uma revolução na história da humanidade que visa trazer-nos liberdade. É a chamada Revolução Francesa de 1789. Eles depuseram um rei, homens como Montesquieu, Voltaire, Diderot, tentaram fazer um culto à liberdade. Só que no período dos 10 anos seguintes, 45 mil pessoas morreram em praça pública, guilhotinadas. Você pegar 45 mil, evangelho, e você vai vendo aí, só que tudo é de quê? De defesa. Mas tem uma arma que é de ataque. Qual é? É a espada. Eu e você, nós deveremos defender o campo com a armadura. E se necessário for atacar, nós nunca usaremos os nossos argumentos humanos. Nós usaremos a espada, que é a palavra de Deus. Essa palavra é viva e é eficaz. Ela é capaz de transformar as pessoas. Essa palavra é a arma de ataque que eu e você temos. É isso a espada que nós devemos usar. Então devemos meditar, devemos conhecer, devemos nos aprofundar na Bíblia a ponto de que as páginas dela saltem para a nossa história, a ponto de que antes de nós tomarmos uma decisão, nós possamos nos lembrar dos conselhos lá dos Provérbios de Salomão. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu gosto de ler o livro de Provérbios em família. Esses dias atrás a porta da minha casa rangeu. Ela fez um barulhinho de falta de óleo. A minha filha mais velha, de 11 e 12 anos de idade, falou assim: papai, a porta está parecendo preguiçoso. Eu parei, não entendi. Ela falou: o preguiçoso de Provérbios, porque o preguiçoso ele fica rangendo na cama, parecendo uma porta no seu gonzo. Eu parei e fiquei tão feliz, porque ela estava relacionando algo que nós lemos no momento em família,
a um evento, a algo que estava acontecendo ali, e ela estava percebendo que não podia ser preguiçosa. Meu irmão, minha irmã, eis aqui a sua arma de ataque. É com isso que você vai incomodar os filisteus. É com isso que você vai se posicionar e dizer que Jesus cura, salva, liberta, batiza, transforma. Não é de outra maneira. Vocês se lembram como é que o próprio Jesus, ele resistiu às tentações? Ele disse o quê? Quando o diabo tentou ele, a primeira vez foi: transforme pedras em pão. Ele diz: está escrito, nem só de pão. A segunda vez foi: lança-te daqui abaixo. Ele disse: não tentarás, está escrito. A terceira vez: te dou tudo se me adorar. Ele diz o quê? Está escrito, está escrito, você não vai adorar. É assim que eu e você devemos nos posicionar. É assim que eu e você devemos estar diante deste mundo. O mundo hoje, ele quer causar em nós uma tranquilidade, dizendo: não tem problema, não tem importância, você pode tudo desde que você não se envolva. Passe tudo pelo filtro que é a palavra de Deus. Você não deve olhar a palavra de Deus pelos filtros do mundo. Você deve olhar o mundo pelos filtros que é a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos olhar, visualizar o que está acontecendo, mas é com os olhos da fé. Sabe, esses dias atrás, eu peguei um livro para ler, e era um livro sobre o Holocausto. E o livro é muito interessante, porque ele começa com uma proposta assim: a injustiça, ela é como um grão de areia na mão. Ele é colocado e não é percebido. Ele não é percebido. Mas de repente vem um outro grão, e você pensa assim: daqui a pouco alguém tira os dois. Só que ao invés de tirar os dois, o que acontece? Vem um terceiro. De repente a sua mão está cheia de grãos de areia. De repente a sua mão está pesada. É assim que funciona a injustiça. E eu e você não olharmos as influências que vêm do mundo por uma perspectiva bíblica, essas pequenas injustiças, essas pequenas sujeiras, elas poderão adentrar em nosso repertório intelectual, e de repente, eu e você, que deveríamos estar destilando a graça, destilando Cristo por onde quer que nós passarmos, nós corremos um sério risco de não estarmos mais representando o Senhor. Cuidado com aquilo que te influencia, como já pontuamos. A influência é a mão invisível que molda você. O mundo está aí propondo liberdades, propondo grãos de areia. Só que a pessoa, ela se torna o quê? Escrava de suas próprias vontades. O que é liberdade? Deixa eu tentar explicar isso por uma ótica interessante, uma ótica filosófica. Liberdade, um filósofo disse que é fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas peraí, liberdade é fazer o que eu quero. Não. Se você fizer o que você quer, você é refém das suas vontades. Quem é que gosta de levantar cedo para trabalhar? 4, 5 horas da madrugada. Tem dias que a gente tem que estar de pé, e aí a gente vai. Peraí, eu não quero fazer isso, mas eu faço para eu ter a verdadeira liberdade. Agora, se eu fizer o que eu quero, de repente eu estou refém de uma condição financeira que eu não gostaria. E aí sim, eu me torno refém de uma situação catastrófica. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos mostrar para o mundo que a pecaminosidade, o pecado liberado, é na verdade uma prisão. Eu e você fomos projetados, sabe para quê? Para adorarmos a Deus em perfeição. Preste atenção. Aqui nós temos um tecladista excelente. Se eu vir aqui e falar assim: não vai tocar o teclado mais não, porque agora eu quero liberdade, vai ser do meu jeito, porque eu quero ser livre, então esse teclado vai ser tocado assim. Está funcionando? Não está. Por que não? Porque eu estou fazendo do meu jeito. Ele foi projetado para ser tocado aqui? Não foi. Mas peraí, eu quero ser livre, então vou tocar assim.
Funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque não foi feito para ser tocado assim e nem assim. Eu e você, nós não fomos feitos para ter determinadas inversões de valores sociais. Parece que liberdade hoje é fazer tudo o que eu quero. E aí você pode incluir drogas, homossexualismo de uma maneira que está sendo pregado, ensinado, incentivado. Mas espera aí, isso é liberdade? Não é. Por quê? Porque não flui, não é a plenitude daquilo que Deus quer para mim e para você. Não é. Não adianta você tocar ali num lugar ou no outro e procurar fazer o som sair. Quem projetou a minha vida e a sua vida, projetou ela para dar certo de um jeito. Nós devemos consultar o manual de instruções e viver uma vida assim. Esse posicionamento, infelizmente, vai custar-nos um preço. Infelizmente, esse posicionamento nos custa caro. As pessoas por muitas vezes nos verão como retrógrados, cafonas, mas eu disse e repito, nós não devemos satisfações ao mundo, nós devemos satisfações a Deus, nós devemos satisfações a Cristo, porque Ele nos comprou, nós somos propriedade dEle. Aleluia. Eu preciso caminhar com você um pouco mais. Eu queria falar com você dos talentos que você tem. Quais são os talentos que você tem? Vamos voltar lá em Sama, lá em Davi. Davi, ele fugindo de Saul, ele foi para as cavernas e 400 homens se ajuntaram a ele. Esses 400 homens vão se tornar 600, como falamos, mas Davi não desprezou eles. Eu gosto de pensar isso. Davi usou aqueles homens. Davi trabalhou com aqueles homens, fazendo com que o potencial máximo deles fosse atingido. Às vezes eu e você somos colocados em um lugar e a gente pensa assim: daqui não vai sair nada não. Mas peraí, às vezes você é Davi na caverna e Deus está mandando os valentes que vão defender o evangelho daqui a pouco. Valorize essas pessoas, valorize aquilo que você tem. Não espere chegar no trono para valorizar as pessoas. Não espere chegar lá. Não espere chegar lá para você ser rei. Não, seja rei no sentido de cuidar das pessoas onde quer que você esteja. Um dia eu fiquei incomodado, eu fiquei com ciúme de Deus. Fiquei com ciúme. Porque eu pensei assim: poxa, achei um segundo o meu coração, Davi. Então, o que Davi fez? O que será que Davi fez que tocou o coração de Deus? Eu fiquei me perguntando, preocupado com aquilo, e não achei. Mas um dia, lendo um escritor, eu me atentei a um detalhe. Um dia Davi estava cuidando das ovelhas, e veio um urso. Ele fez o quê? Ele matou o urso. No outro dia ele estava cuidando das ovelhas. As ovelhas eram de quem? Do pai dele. Ele não precisava pôr a vida dele em risco por causa daquelas ovelhas. Não precisava. Ele não precisava. Ele podia chegar no pai dele e falar: pai, é o seguinte, eu estava com tantas ovelhas e chegou um urso lá e pegou uma delas. O pai dele ia falar: está tudo bem com você? Não, tudo bem. Do jeito que era o urso, tá, vamos dar um jeito, fazer uma tocaia e matar ele. Mas não, ele foi lá e matou o urso. Ele foi lá e matou o leão. Deus viu isso em Davi e pensou: esse é o cara que eu quero para cuidar do meu povo. Sabe o que Deus quer ver em você para fazer você liderar? Ele quer ver você amando uma criança, de modo a se dedicar a ela, de modo a dedicar o seu tempo, de modo a dedicar o seu esforço. Sabe, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo é um dom. Ele foi dado a você por Deus com uma razão. Qual razão? Cuidar dele, da obra dele, da criatura dele. Foi por isso que Davi foi para o trono. Eu entendi então que Davi, ele estava perfeito para o trono. Por isso eu preciso lembrar você da parábola dos talentos. Lembra dos talentos? Pois é, teve um que cuidou bem dos talentos. O que Deus faz?
aumenta. Teve um que não cuidou bem, o que Deus faz? Arranca. A parábola nos conta assim, não é? Os seus alunos são os talentos que Deus te deu. Os alunos do e-book que você tem são os talentos que Deus te deu. Se você cuidar bem deles, adivinha o que vai acontecer? Vai aumentar, vai prosperar, vai dar certo. E sabe o que vai acontecer? Sama, posicionamento, grande livramento. Ah, mas eu sei tão pouco, eu não sei o que fazer, eu sou tão limitado. Eu vou contar uma história para você que eu gosto muito. Daniel está aqui, um grande tecladista. Mas tinha um tecladista na Polônia chamado Iwan Paderewski. Ele tocava muito, muito mesmo. Uma mãe um dia ouviu o Iwan Paderewski, achou aquilo muito bonito e mostrou para o filho ali por volta de 8 anos de idade. 8, 9 anos, vamos supor. O menino gostou. A mãe empolgou e falou: vou colocar ele numa escola de piano. E colocou. Ah, mas o menino ficou todo empolgado, todo cheio. E aí, o menino estava aprendendo o básico. O básico, eu não sei tocar piano, mas é mais ou menos o bife. Sabe o que é o bife? É só aquela sequência: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah, a mãe comprou um piano, colocou em casa e o menino ficava o dia todinho. Aquilo era música linda para a mãe. Mas a vida sorri às vezes para nós. E um dia, adivinha, o grande pianista Iwan Paderewski foi fazer um concerto na cidade dela. Ah, quando ela descobriu, ela foi lá, comprou ingresso na primeira fila e ficou aguardando ansiosamente. Na primeira fila, aguardando o dia, a hora. Chegou o dia, ela correu, quando o teatro abriu, ela já correu para a primeira fila, colocou o menino do lado e ficou ali esperando. E organização, o espetáculo ia começar às 7 horas, atrasou, e eles ficaram olhando aquele piano bonito no palco, aquele piano de cauda. De repente, encheu o anfiteatro. Todos da cidade parece que estavam ali. E aí, a mãe foi ficando cansada, né? E ela deu um vacilo. Nesse vacilo que deu, adivinha? O menino sumiu. A mãe pensou assim: como é que eu vou achar meu filho no meio dessa multidão agora? E ela ficou ali, olha daqui, olha, não queria perder o lugar. De repente a mãe olhou no palco, adivinha? O menino estava lá, sentando no banco, reservado para o grande pianista. E adivinha só o que ele fez? Ele colocou o dedinho lá e fez o quê? O anfiteatro emudeceu. As pessoas pensaram: será que já começou o espetáculo? Será que já é hora de começar? O staff, os seguranças, viram a criança e pensaram assim: eu tenho que ir lá tirar esse menino. Que menino levado? O próprio Paderewski já estava por ali, ouvindo o barulho, o som. Falou assim: não precisa não. Eu vou resolver do meu jeito. Ele saiu de trás das cortinas, chegou no menino e falou para ele: o que você está fazendo? E o menino: eu estou fazendo bife, minha professora que me ensinou. É bonito, né? E o Paderewski olhou para ele e falou assim: faz o seguinte, chega um pouquinho para lá. E o menino fez o quê? E sentou um pouquinho para lá. E o Paderewski falou assim para ele: independente do que eu fizer, vai fazendo o bife. Independente do que você ouvir, vai fazendo o bife. Vai fazendo o que você sabe. Independente do que você ouvir, vai fazendo o que você conhece. E de repente o Paderewski assumiu o restante das teclas, e um grande espetáculo se desenhou, e uma grande sinfonia apareceu, e todos ficaram impressionados. Mas espera aí, o bife estava lá no fundo. Sabe você sabe fazer o quê? O que você sabe fazer? Só isso? É só isso que você sabe fazer? Olha o que Deus vai fazer. Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir porta. Deus vai
coisas vão dar certo. Basta que você se posicione, assuma a postura de um cristão e permita e deixe que o Espírito Santo de Deus flua através da sua vida. Se posicione. Faça um compromisso com Deus. Eu queria convidar você, aqui caminho para o final. Aleluia. E aí eu gostaria de pensar com você essa canção. Porque o que tem faltado para muitos de nós é isso. O que tem faltado para muitos de nós é pôr a própria vida em risco para que o Evangelho flua através de nós. Muitos de nós assumimos esse microfone nesse lugar e dizemos assim: Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por Ti. Mas a gente não levanta meia hora mais cedo para orar. Aleluia. Aleluia. Muitos de nós dizemos: Senhor, eu Te amo mais que tudo. Mas quando é tempo, é momento de nós demonstrarmos o nosso amor, dando um pouco do nosso tempo para Deus, nos falta o posicionamento. Deus está dizendo para você: posicione-se, porque Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer. Posicione-se. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Sabe por quê? O meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ó Deus de Israel, os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Mas nada pode dividir, intercalar. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é me obedecer. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra Ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Você prestou atenção no que você cantou por livre e espontânea vontade? Você sabe que Deus anotou isso? Até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Mas saiba que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de